Voltando aqui, galera, falando sobre burnout, empregos. Então, eu tava na parte de que eu tava em home office. Logo eu voltei a trabalhar e me bateu meio aquela ansiedade e mais o cansaço que eu já vinha carregando há muitos anos. Então, um tempinho depois, vamos dizer um mês, mais ou menos, o gestor, ele chegou até mim, pediu pra mim ali na rua e falou a real, tá ligado? Ele até disse mesmo que ia falar a real, que não tava gostando do meu desempenho. E eu disse depois que ia melhorar e tal, mas uma semana depois, mais ou menos, uma semana depois, ou duas, se não me engano, acho que 2 semanas depois, eu acabei piorando. Cara. Caras, eu cheguei num estado que eu não sabia fazer as coisas, tá ligado? Parece que tudo sumiu da minha cabeça, cara. Foi impressionante. Assim, é complicado contar, é complicado passar esse sentimento, mas é mais ou menos isso que eu senti. Aquela sensação de some tudo da cabeça, sabe? Tipo, por exemplo, como é que eu tiro o brilho da televisão, do monitor, sei lá. Eu meio que travava, ficava pensando e eu não sabia a ordem das coisas. Tipo, aperta o menu, depois 2 vezes pra baixo, vai aparecer uma barra, depois tu aperta o penúltimo botão e coisas do tipo. Eu não sabia disso aí, eu não sabia. Eu não lembrava como era. Eu não lembrava como fazia. É tipo um breve esquecimento. É um breve esquecimento. E eu começava a me enredar muito pra fazer as coisas, pra falar com as pessoas, pra estruturar os passo a passos que eu tinha que fazer quando eu entrava em contato com a pessoa, com o cliente, no caso. E chegou uma hora que eu não sabia muito o que eu tava dizendo. Algumas vezes eu não sabia direito o que eu tava fazendo, sabe? E essa época foi a época mais complicada. Que aí depois o gestor perguntou se eu queria continuar e tal. E eu falei pra ele que não ia continuar, que não tinha gostado. Ele me deu papel pra assinar, assinei e caí fora no mesmo dia. Caí fora no mesmo dia, não tinha mais condições. O serviço eu tava mantendo só por causa da grana, mas era um serviço que não tem muito crescimento. É uma carga de trabalho imensa. Tu tem que aguentar muita coisa, muito desaforo. E isso eu não achei legal pra mim. Eu consegui matar o serviço, consegui matar bem. Os colegas de trabalho, consegui matar eles bem. Muitos deles, muitos que tentavam aprontar já, eu conseguia cortar. Cliente também, nunca me estressei com cliente.
sempre foi tranquilo, mas mesmo assim aquela carga emocional negativa ficava ali, impregnado no meu cérebro, pesando cada vez mais. Então, como foi um mês próximo do meu aniversário, eu tirei pra descansar, sabe? Tirei pra descansar, organizar minhas coisas, a minha vida. E foi isso aí por um mês inteiro, mais ou menos, até alguns dias depois do meu aniversário. Então eu descansei bastante. Esse um mês, pra mim, passou como se fosse 2 semanas. Passou muito rápido mesmo. Não deu pra organizar tanta coisa. Não deu pra estudar tanta coisa, não deu pra renovar tanta coisa, mas foi um descanso. Foi o que tinha na época. Então, lá pro fim do segundo mês, depois de um mês, eu comecei a fazer alguns trabalhos autônomos que eu já fazia, comecei a colocar em prática novamente. E lá pelo segundo mês, no final do segundo mês, eu já comecei a pesquisar um médico. O que eu fiz primeiramente? Fui procurar um psicólogo, uma psicóloga. Faz psicólogo agora com a linguagem. Como é o nome da linguagem neutra? Procurei um psicólogo e, caras, eu não indico vocês procurar psicólogo porque, cara, os serviços de psicologia tá uma porcaria. Anda uma porcaria, cara. Isso seria até um assunto legal de colocar em outro podcast. Que, cara, depois que a universidade foi aberta assim pra qualquer pessoa, qualquer um pode se tornar o que quisesse, não que tinha dom, tá ligado? Não fazer uma coisa que a pessoa tinha dom, que a pessoa tem uma inteligência pra aquilo. As coisas começaram a cair muito, cara. E a psicologia é um negócio sério. A psicologia é uma parte muito importante da saúde. E tem muita pessoa mal formada. Muito. Então, eu comecei a procurar psicólogos, mas eu sabia que eles não iam conseguir tratar isso. Eu sabia que eles não iam nem conseguir me entender. Mas eu fui só pra ver como que ia ser, né? Só pra ver como ia ser. Então, o que acontece? Nessa jornada aí, eu percebi que eles não sabiam tratar esse tipo de coisa. E alguns psicólogos realmente querem ajudar, mas eles não sabem o que fazer. Também eles têm medo de te auxiliar, te encaminhar para alguma coisa, te dar alguma dica. Então, não tem sentido quando você tem algum problema, um problema que você sente que te atrapalha em alguma coisa. Eu acho que hoje em dia não tem muito sentido você ir até o psicólogo. Fui em alguns psicólogos, conversei com alguns, só pra ver. Óbvio, no gratuito, né? No gratuito, eu não ia pagar pra... E... o que acontece?
eles acabam tentando empurrar isso daí pra algum lado. Geralmente eles tentam empurrar pra ti. Sim, o objetivo da psicologia é fazer, muitas vezes é fazer a pessoa ver ela mesma, perceber o que ocorre na mente dela. E então, muitas vezes não funciona, né? Porque tu precisa, às vezes, de outra pessoa, de alguma ajuda pra poder seguir, melhorar, abrir teus caminhos, como se diz por aí. Então, é muito complicado tu ir num médico, ele não saber o que faz, não te falar nada com nada e te mandar embora. Isso eu passei muitas vezes, eu não aconselho ninguém aí. Procure um médico. Eu peço pra vocês procurar um médico. Não deixa isso acumular, sabe? E então, eu fui direto no médico, fui lá, paguei, marquei com o médico e eu tava com muito medo. Porque o médico era caro, eu achava... Eu acho caro, mas é razoável o preço. Um pouco mais de R$100, de 150, aliás. Então, eu tava com muito medo, então a ansiedade começou a bater, porque eu tinha pouco dinheiro na época, e esse dinheiro, quase todo o dinheiro ia ser destinado para esse médico, e eu ia ficar com déficit na minha carteira. E começou a bater muito a ansiedade, mas no dia, eu fui lá, falei com o médico, e eu não acreditei, mas o cara, ele foi lá, passou um remédio e na hora, no mesmo dia, eu comecei o tratamento e no mesmo dia já deu resultado. Caras, eu vou repetir. No mesmo dia deu resultado. No mesmo dia deu resultado, cara. É um negócio que eu não acreditava. Cara. E isso me veio à cabeça. Eu penso muito, porque eu fico com muita pena das pessoas que dependem de SUS, de coisas gratuitas. Porque é extremamente complicado. Extremamente complicado. A medicina no Brasil, ela é de ponta, mas para quem tem dinheiro. Eles resolvem tudo rápido para quem tem o dinheiro. Então, cara, eu fiquei meses e meses imaginando. Coitada da pessoa que depende, que tem esses problemas e depende de SUS, de coisa gratuita. A pessoa nunca vai conseguir tratar. A pessoa nunca. Ah, e lembrando aqui, aliás, uma dessas psicólogas, eu lembro que ela perguntou se eu tinha algum convênio, algum plano de saúde e tal. E eu disse que não. Então, o que ela fez? Ela me mandou pro postinho da cidade. Então, eu lembro que eu fazia uns trabalhos pela manhã e eu tinha um tempo ali pra ir no postinho, mas foi complicado. Postinho, esses posto público de saúde que tem geralmente é meio por bairro, né? É extremamente complicado de consultar. Eu achei extremamente complicado. Pelo menos aqui, onde eu moro, no sul, tem aquela questão de pegar uma ficha lá 3 da manhã e depois voltar lá pelo meio-dia. Cara, eu fico imaginando uma pessoa que trabalha, mas tem o seu dinheiro no limite, sabe? O dinheiro dele é um salário mínimo, a pessoa sustenta ali o filho, a mulher,
E esse dinheiro o dinheiro dele é limitado. Cara, como deve ser complicado, cara. Meu Deus do céu, cara. Cara, deve ser extremamente horrível, horrível. Então, caras, no mesmo... Voltando agora, pessoal, em uma semana eu comecei a fazer o tratamento e cara, a melhora foi extrema mesmo. Depois de eu ir no médico, tipo, cara, não deu pra acreditar, sabe? Não deu pra acreditar. Ele deu um remédio, tipo, parece que eu voltei ao normal. E tipo, tu não acredita que tá normal, tá ligado? Então, eu lembro que depois, em seguida, eu comecei a fazer aula. Eu comecei a organizar minhas coisas de um modo mais rápido. Parece que as coisas fluíam bem mais rápido, sabe? Parece que eu tinha um aproveitamento do tempo melhor. E aquela questão de... Sabe, parece que... sabe quando o cérebro do cara tá ativo? Parece que o meu cérebro tava sempre ativo durante o dia. E eu ia cansando normalmente lá no final da noite. Era isso que eu sentia. Era essa questão de estar mais vivo, sabe? Eu via o tempo, eu aproveitava muito o tempo. Até hoje, eu aproveito bem melhor o tempo. Conseguia organizar minhas coisas com mais precisão. Conseguia fazer os trabalhos com mais precisão. E uma coisa que me impressionou muito foram as aulas. Cara, eu lembro que o semestre começou remoto, as aulas eram online, ao vivo, e, cara, eu conseguia fazer todos os trabalhos a tempo. Conseguia fazer meus trabalhos a tempo e com vontade, sabe? Antes, só de pensar em fazer um trabalho, eu já tinha aquele pensamento de, vou desistir, vou deixar pra fazer depois. Não, cara, eu conseguia executar os trabalhos na hora. Eu conseguia executar os trabalhos na hora. E eu lembro que o semestre, ele foi bem pesado. Eu lembro que até alguém me disse que... Como é que eu ia fazer tudo isso? Como que eu ia fazer tudo aquilo ali? Eu lembro que foram 3 ou 4 cadeiras da área de programação. Teve uma aula que eu tive que recuperar outras aulas, então eu tive que estudar por fora para poder fazer o percurso daquela matéria, sabe? Porque, tipo, era uma matéria que já tava... O trem tava andando e o tempo para realizar a matéria era menor. Se eu não me engano, era 3 meses. Então, todo o conteúdo de 6 meses, eles iam me dar em 3 meses. Então, foi um corre, consegui fazer. Eram 3 cadeiras de programação e outra lá de coisa remota. E, cara, eu consegui tirar essas matérias com excelência. E, cara, todas as matérias eu fui com excelência, sabe? Era a ponto de... Eu tirei a nota ali e eu ficar pensando assim, cara, tá boa essa nota, nem vou me esforçar mais, vou deixar assim mesmo. Mas se eu quisesse tirar uma nota maior, tiraria. Porque a atividade do meu cérebro voltou. A minha atenção voltou. A vontade voltou. E, cara, eu fico imaginando quantas pessoas têm isso Quantas pessoas estão passando por isso aí. Eu vejo, eu já tive em algumas universidades, algumas salas de aulas, e eu vi muito isso aí. Eu vi muitas pessoas que realmente têm capacidade, têm interesse, mas
elas podem estar passando por um problema similar. Essas pessoas podem estar passando por um problema similar. E é complicado. É complicado, cara. É de dar dó só de ver isso daí. E, cara, e geralmente essas pessoas que passam por isso, elas nem imaginam que sejam isso. Elas acham que é outra coisa, que é tipo, sei lá, alimentação, é academia. Nem sempre é, meu caro, nem sempre é. Depois dessa melhora extrema e tal, eu comecei a desenvolver mais meu currículo, meus estudos, comecei a me organizar bastante e eu comecei a fazer uma nova, vamos dizer, uma nova carreira, novos estudos. Comecei a ver novos empregos, coisa que eu não via, porque as coisas passavam muito rápido na minha cabeça. Muito, muito, muito rápido. E eu não tirava proveito desse tempo, porque ficava muita coisa embaralhando na cabeça, ficava... eu não tinha força, não tinha vontade. Qualquer coisa que eu tentava fazer me desgastava ao máximo. Eu lembro que tinha períodos nos anos passados que eu lembro que eu fazia aula de manhã e dormia um pouquinho, ia pra academia, voltava ainda pra casa, descansava um pouquinho e trabalhava. Alguns outros dias eu dormia até o meio-dia. Outra coisa, falar em dormir, o sono era muito pesado. Era tipo, dormia de 10 a 12 horas, mais ou menos. Hoje eu durmo no padrão normal, as pessoas normais. Aliás, não tem essa de pessoa normal, né? Você tem que dormir conforme o seu organismo, né? Mas pelo menos 8 horas de sono você tem que dormir. Então, às vezes eu acordava meio-dia, ia trabalhar e depois ia pra aula. Dormia, só chegava em casa, dormia e fazia essa mesma rotina. Ia sempre jogando as dormidas pra algum horário, cara. É muito impressionante, né? É impressionante, né? Porque eu sempre ia jogando, sabe? As dormidas em algum horário do dia, da noite. Era complicado. Então, eu consegui fazer a nova carreira, eu consegui centrar mais em algumas coisas que eu gosto de fazer. Até música mesmo eu voltei a estudar. Comecei a gravar uns videozinhos e tal. Me distraía bastante, comecei a voltar a trabalhar com coisas que fazia muitos anos que eu não trabalhava. Cara, top, muito top. E comecei a ver novos empregos. E até hoje eu tô me organizando bem. As coisas estão indo muito bem, cara. E eu aconselho muito, muito vocês. As dicas que eu tenho pra dizer com vocês, tenha pelo menos um momento de descanso durante o dia. Eu sempre eu indico que vocês façam pelo menos uns 10 minutinhos de meditação. 10 minutinhos só por dia. Pode ser pela manhã, pode ser pela noite. O ideal é fazer em um horário mais calmo. Até eu aconselho também, pra quem gosta, tem uns vídeos lá da Monja Coen, que ela passa ali umas dicas pra fazer meditação, é muito legal, tipo, assistir as palestras dela e tal. Tipo, dar um descanso, sabe, pra cabeça. Ou fazer alguma coisa que gosta, sabe. Eu lembro que na época eu trabalhava, depois do tratamento eu comecei a trabalhar, jogar um pouco, comecei a
trabalhar, jogar um pouco, estudar música, estudar outras coisas. E, cara, dava muito tempo de fazer muita coisa, cara. Muita coisa. Fazia as coisas de casa, coisas de fora, ajudava algumas pessoas. E, cara, as minhas dicas pra isso, eu sempre recomendo. Eu recomendo muito pra vocês. Eu recomendo que vocês não acumulem muito trabalho. Tentem, peguem serviços que, assim, sabe, que vão te dar um horário certo, sabe? Vão te dar um horário certo pra te poder organizar seus horários caso você faça outra coisa. Se você precisa mesmo do serviço e você não faz outras coisas, eu sugiro que você, sim, claro, trabalhe, invista o seu tempo nesse trabalho. Mas tome cuidado, né, para não acumular muita coisa, levar serviço para casa. Mas se você faz outra coisa, estuda, ou tem outra rotina, ou tem algum outro trabalho que você faz, eu sugiro que você pegue serviço que organize esse trabalho. Eu, no momento, pela manhã, eu faço várias coisas. Coisas de casa, coisas de fora. À tarde eu tenho meu trabalho até o início da noite. E depois, na noite, eu estudo. Não, eu tinha alguns períodos de aula, em alguns horários diferentes, mas é bem tranquilo, tá ligado? Hoje é muito mais fácil de organizar as coisas, porque eu já tenho o serviço ali com os horários marcados, o horário certinho. As minhas outras coisas eu já fiz planejamentos aqui, eu já começo a agendar as coisas que eu faço. E cara, eu vou tocando a rotina cada vez mais, cara. Vou tocando a rotina. E se você tá percebendo que tá tendo alguma dificuldade até um pouco extrema em alguma coisa, nem que seja em aprendizado, em fazer algum serviço, eu sugiro que você tente fazer uma autoavaliação, mais ou menos. Caso não consiga, eu sugiro que você vá a um médico, faça uma ajuda médica, uma consulta, sei lá, com um clínico geral, com um psiquiatra, geralmente com médicos que vão tratar você, sabe? Que vão tratar vocês diretamente, que seja exato lá nos seus problemas, sabe? Senão vocês vão perder tempo, perder dinheiro, perder a confiança em vocês, e no médico, nas outras pessoas. Pessoal, o programa vai ficando por aqui. Eu só peço isso a vocês, que vocês se cuidem, se autoavaliem, tenha seu descanso diário, foco nas metas, para cada vez crescer mais, tá bem? Acho que já não tenho mais nada para falar, tô ficando sem palavras, então valeu, falou!